Olá, meus queridos, eu sei, eu fiquei um tempinho sem fazer vídeo, mas é porque o Titio Gilvan aqui tá trabalhando demais. Um dia desse eu tava conversando com um aluno meu, o doutor Carlos, lá de Recife, um proctocardiologista, muito bom por sinal, né? E ele me fez uma pergunta, ele falou assim, Teacher, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que se o John não tivesse morrido ali em dezembro de 1980, haveria a possibilidade deles trabalharem juntos, como é muito contado aí em vários textos, no início da década de 80, ou talvez ali em 1981? Meus queridos, a gente vai discutir sobre isso hoje, mas primeiro vamos estudar a história para depois a gente fazer as nossas conjecturas. Meu nome é João Moura, essa é Beatles School, vamos lá, porque hoje tem história pra caramba. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? Antes de acontecer qualquer coisinha, lembrar vocês que no site da editora Estética Torta você vai ter lá o livro Get Back, que eu já falei no vídeo anterior, e tem lá um descontinho pra galera da Beatles School, você digita lá Gilvan Get Back, né? E você vai ter um desconto desse livro maravilhoso que vai ser lançado, acredito eu, lá por volta de junho ou julho. E ele tem muito material aqui dentro, como eu já mostrei também no vídeo anterior, de coisas que não tem no documentário. Então vale muito a pena adquirir esse monstro que é o livro Get Back, que a gente tanto sonhou. Um recadinho também da editora Belas Letras é que eu já contei para vocês, esse chumbo, esse trombolho aqui desse livro duplo, desse box do Paul McCartney, quem comprar lá no site da editora Belas Letras, né? E vai ter até o dia 25 de março, né, vai ter um bônus lá online com várias coisinhas que você vai receber, além de 3 horas de videoaulas comigo em pessoa. Você já pensou 3 aulas comigo? Pelo amor de Deus, cara, é uma delícia! E aí você vai ter 3 aulas ali onde eu vou contando tudo sobre o livro, tudo sobre as letras do Paul. Eu peguei várias aqui para contar a história, eu aumentei um pouco as histórias para poder ter mais, mas eu contei muita coisa que tem aqui no livro. Então vale muito a pena para você que adquirir isso aqui. E mais Gilvanzinho aí, porra, 3 horas de Gilvan Moura. É brincadeira, minha esposa não gostou não. E só para finalizar aí, tem também esse livro aqui que eu nunca usei, eu não sei, eu não li, mas me pediram para indicar para vocês. Você vai ter lá uns 40% de desconto, só digitar lá Gilvan, indica, mas nunca usou. Olha lá, meus queridos, vamos lá, vamos falar de coisa séria. Tô voltando a esse assunto. Como eu disse para vocês, é melhor a gente ver o que tem de história primeiro, para depois a gente começar a fazer as nossas conjecturas. O que poderia ter acontecido? Pô, a gente pode brincar. Não há problema nenhum em brincar com o que poderia ter acontecido. Não tem lá a série lá da Marvel, no Disney Plus, o What If? E se, né? Se o Capitão América tivesse nascido lá no país lá do Pantera Negra, confusão danada, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Não há problema nenhum disso, mas vamos estudar. O que aconteceu é o seguinte, vamos começar em janeiro de 1980. Janeiro de 1980, o Paul vai com os Wings, né? O Paul, neste momento, ele já não estava muito animado com os Wings, não. Já era a sua 4ª formação, se você contar que o Jeff Britton foi trocado pelo Joe English, né? Então, nós tivemos ali nos Wings, ali, pelo menos 4 bateristas. O Danny Seiwell, depois nós tivemos o Jeff Britton, depois nós tivemos o Joe English por um bom tempo, e no final tivemos o Steve Hoyle e também 3 guitarristas solo. Ele tinha o Henry McCulloch, depois o Jimmy McCulloch, que não tinham relação entre o outro, e depois veio o Lawrence Juber, que eu tive o prazer de entrevistar aqui na Beatles School, só procurar aí para trás aí. E o Danny Lane, a Linda e o Paul como núcleo duro dos Wings, né? Mas o Paul não estava muito animado, aquela coisa toda, ele acaba sendo preso no Japão. Já contei essa história para vocês, eu acho que ele tinha lá tinha maconha, né, na jaqueta dele lá, dentro da mala, aquela coisa toda, disse que a maconha era da Linda, disse que era do Paul. Paul foi pagar para ver se ferrou, ficou na cadeia. Então quando o Paul volta, né, para a Inglaterra, ali, depois de passar ali alguns dias na cadeia, e o Paul, ele meio que, ele desanima para a vida. A turnê foi cancelada, o que deixou todos os membros, inclusive o Howie Casey, né, que era o saxofonista do Paul lá com aquela banda de metais, bastante puto com o Paul, né, cara? Mas enfim, o Paul pega naquele momento ali, ele grava o álbum McCartney 2. Ele gravou sozinho, apesar das fotos, ter fotos de todos os integrantes dos Wings, nessa foto aqui da Linda, do Danny, do Lawrence e também do Steve. Então o Paul lança esse álbum aqui, e com ele vieram 2 singles, né? Veio o Coming Up, que muita gente fala que o single Coming Up, que vê a versão de estúdio de um lado
e do outro vinha a versão ao vivo, se não me engano foi gravado em Glasgow, agora não lembro. Né? E esse single que vendeu bastante, papapá, até o John Lennon gostou muito, diz as más línguas aí, dizem por aí que o John, né, foi um dos motivos do John querer voltar a gravar. Eu não acredito muito nessa história não, mas né, ele ficou muito entusiasmado com esse single do Paul. E o Paul lançou também um single chamado Waterfalls, o qual muita gente acha muito fraquinho, né? Mas não é ruim não, é uma musiquinha bonitinha, né? Tem gente que prefere o lado B. É isso mesmo, Check My Machine. Então o que acontece? O Paul lança esses dois singles aqui e tal, e ele fica meio desanimado com os Wings, né? Então, ao longo do ano ali, o Ringo procura o Paul e pergunta para ele o seguinte: tem como você produzir meu próximo álbum? E o Paul fala: tem. O Paul não estava fazendo nada mesmo. Tem, vamos produzir. Então o Paul e o Ringo, no meio ali de 1980, ele começa a trabalhar. Tanto é que ele leva o Lawrence Juber, né, que era dos Wings, para trabalhar ali com o Ringo. Ali ainda vários gravam algumas músicas que o Paul deu para ele, como Private Property e também Attention, e também a música Sure to Fall, que era do Carl Perkins. Lembra daquela música? Os Beatles tem no Live at BBC, né? Então ele grava aquilo tudo ali e depois o Ringo procura o George. Só que o George estava passando por um momento difícil. Por quê? No início de março de 1980, tudo é 80, tá, meus queridos? No início de março ali, o George começa a montar um álbum, né, que seria chamado Somewhere in England. Mas quando foi ele por volta de novembro, mais ou menos, que o álbum foi gravado de forma muito esporádica. E você sabe como é que é o George, não preciso mostrar para ninguém como é que o George era. Uma música aqui num mês, uma música em outro mês, vários covers do Jorge Carmichael, papapá. Quando o George entrega na Warner o álbum, que viria a ser o Somewhere in England, o pessoal ali falou: George, na boa, porra, tá ruim, o negócio tá ruim, que álbum pra baixo, que não sei o quê. E o George concordou. Falou: então tá, então eu vou tirar algumas musiquinhas, que aliás, as músicas que o George tirou, eu já fiz um vídeo sobre isso também. As músicas que o George tirou, eu particularmente prefiro do que as músicas que ele colocou depois, né? Então o George começa a trabalhar ali, mexendo aquilo tudo ali. Também o George, ele pega uma música pro Ringo, chamada Wreck My Brain, que eles lançam, né? E o George também tinha uma música que o George aconselha o Ringo a gravar, cara, You Belong To Me, né? E aí o Drumming Is My Madness, isso é o lado. Então eles gravaram isso aí, papapá. Então, como o Ringo tinha trabalhado com o Paul, né, já trabalhado com o George, ele decidiu estender ele também ao John, né? Então ali por volta de novembro, que seria no dia de ação de graças, né, o Ringo foi a Nova York com a Barbara Beck e tal, e ele e o John passaram o dia inteiro. O John e eu batendo papo, aquela coisa toda. E o John, nesse meio termo, o John, quando ele volta de férias ali no meio do ano, de 1980, ele já começa a trabalhar no que viria a ser o Double Fantasy, que vai ser um dos tópicos principais desse vídeo. Então o John promete ao Ringo o seguinte: não, nós vamos gravar, mas vou deixar para janeiro, porque eu tenho que acabar de gravar meu disco, as músicas da Yoko, eu tenho outras músicas também que é pro disco do ano que vem, que viria a ser o Milk and Honey, e eu tenho também que ir naquela parte de divulgação, então eu não vou ter tempo de gravar, né? Então ficou agendado o seguinte: em janeiro, janeiro de 81, o John falou o seguinte: a gente vai gravar duas músicas, uma que o John fez pro Ringo chamada uma música que o John fez pro Ringo chamado Life Begins at 40, que é A Vida Começa aos 40, né? Porque os dois Beatles ali, o Ringo e o John, tinham feito 40 anos naquele ano de 1980, né? E tinha uma musiquinha também chamada Nobody Told Me, que o John achou perfeita pro Ringo e que apareceria mais tarde no álbum Milk and Honey. Então, ou seja, não preciso contar para vocês que essa gravação não aconteceu. Nós temos a demo, na antologia do John Lennon, que foi lançada no final dos anos 90, tem a demo de Life Begins at 40, uma pegada talvez um pouco country, que eu acho que combina com o Ringo. E a música Nobody Told Me, eu contei para vocês, tem no Milk and Honey. Então, meus queridos, em novembro o John lança um single, que é esse aqui, o Just Like Starting Over. Vou colocar aqui, a luz não tá legal hoje, né, meus queridos? A luz tá meio de lado ali e tal, né? Com o lado B, Kiss Kiss Kiss, com a Yoko Ono. E eu estava lendo algumas críticas da época, não depois, da época. O que o pessoal falou? O New Music Express disse que o John, ele produzia as melhores coisas, assim como Charles Chaplin. Ele tinha que estar ferrado, ele tinha que estar com uma pressão imensa sobre ele, dali que o homem produzia. Como o John
era agora um pai fazedor de pão, é assim mesmo que eles colocam. Essa música Just Like Starting Over foi uma decepção, porque as pessoas esperavam uma coisa talvez mais pesada e pá. E essa foi a primeira crítica dali. Né? Muita gente gostou, porque o John estava de volta depois de 5 anos, né? Desde Stand By Me, que a gente não via o John na rádio, né, com uma música, sendo que o lado B de Stand By Me é uma música obscura para a maioria dos Beatlemaníacos, chamada Move Over Miss L, que é a última música lançada com o nome Lennon, né, até as gravações do Double Fantasy. É o lado B de Stand By Me. Né? É uma música que raramente aparece em coletâneas, né? Mas enfim, apareceu em 1982, naquele John Lennon Collection de 82, quando ele foi lançado em CD. Move Over Miss L foi incluída ali como uma bonus track, depois eu pego o CD aqui. Então o que aconteceu? Então a crítica, meus queridos, ela foi um pouquinho dura com o John em relação a isso aí. Né? E aí o que acontece? O George fazendo novas músicas, né? E o Paul. Aí você pensa, porra, e o Paul? Porque muita gente fala, tinha uma história que o John e o Paul iriam trabalhar no Double Fantasy. Meus queridos, são apenas conjecturas, não tem nada de papel, não tem nada da boca do Paul e da boca do John falando sobre isso. Então eu tenho uma tendência a não acreditar muito nessas coisas inventadas, principalmente depois que a internet foi inventada. Aí, meus queridos, o negócio desandou. Então eu invento de tudo. E aí que o Paul telefonou pro John para trabalhar em cima de Woman, não tem nada disso. Nada. E o que o Paul estava fazendo nessa época? Depois de ter trabalhado com o Ringo, o Paul não chutou os Wings logo de cara. O que o Paul fez? Ele pegou os integrantes dos Wings e começou a gravar músicas que viriam aparecer no Tug of War e também no Pipes of Peace, lá em 83, 82 e 83. Tanto é que no dia 8 de dezembro, no dia que o John morreu, o Paul estava no estúdio gravando uma música, junto com o Danny Lane, com o Lawrence Juba, com a galera ali, uma música chamada Rain Clowns, né? E o Paul estava gravando aquilo ali e tal, ou seja, o Wings existia. Quando eu entrevistei o Lawrence Juba, eu perguntei para ele qual foi o momento que você falou assim, acabou. Como ele participou dessas primeiras sessões, que existem bootlegs do que viria a ser o álbum Tug of War, como Ballroom Dancing, Wanderlust, essas músicas, o Lawrence Juba falou que tudo acabou depois, quando o Paul foi para o George Martin lá em Montserrat, no Air Studios, e ele só levou o Danny Lane. Foi ele, a Linda e o Danny Lane trabalhar com o George Martin, e o Steve Holley e o Lawrence Juba foi jogar para as cucuia. Mas isso foi porque o John foi assassinado. E o Paul, por quê? Já tinha passado mais ou menos quase 1 ano da prisão dele no Japão, e o Paul já estava pensando o seguinte, ele estava desanimado, mas pô, ele tinha a galera que dependia dele ali, dos Wings, né? Então, era meio que aceitável pela história que os Wings sairiam em turnê em 1981, com esse novo disco do Paul, que viria a ser o Tug of War, provavelmente teria outro nome, não sei se qual que é a influência da morte do John no restante das músicas. Em Here Today, não precisa nem falar, né, meus queridos, mas no restante das músicas, né, a influência da morte do John ali, eu não sei se teve, né, na composição, naquela coisa toda, na tristeza, na melancolia que o Paul estava, ao perder o amigo, né. Mas então, o que aconteceu? O John é assassinado, e aí muda tudo de figura. Primeiro, porque ao longo de dezembro ele gravou as faixas que viriam aparecer no álbum Milk and Honey, que estava agendado para ser lançado em 81, e talvez até uma turnê mundial. Mas aí vale um detalhe, e se você for daqueles xiitas, fãs do John Lennon pra caramba, para o vídeo aqui, meus queridos, e vai num site chamado blackhead.com. Lá você vai ver coisas que talvez te anime um pouquinho mais para você passar essa noite ou esse final de semana, e não vem aqui para baixo encher o meu saco, porque eu estou falando aqui agora de coisa que é baseada em documentação. Então, se você é daqueles caras que só acreditam no que você quer, cai fora. O que acontece é o seguinte, meus queridos, o John Lennon aproveitou muito pouco o Double Fantasy. Ele é lançado em novembro, e aí o que acontece? O John morre 2 semanas ali de dezembro, no dia 8. Então, o que as pessoas falavam na época, o New Music Express, que sempre foram pró-Lennon, né, e criticavam Paul McCartney, eu li hoje e eles falam o seguinte, que não há problema nenhum, como o seu antigo parceiro, o Paul, né, não há problema nenhum em gravar músicas, né, canções de amor, né, como o Paul sacaneou em Silly Love Songs. Não há problema nenhum gravar tolas canções de amor, só que tem algumas pessoas que não sabem quando parar.
E essa foi a crítica, porque acharam o álbum Double Fantasy o álbum de um maridão com a esposa, né? E não muito profundo, aquela coisa. É lógico, meus queridos, que com o assassinato de John Lennon e o Woman sendo lançado também, porra, sabe o que aconteceu com o Double Fantasy, meus queridos? De um disco que ninguém tava ligando, com a morte de John Lennon, ele ganhou o Grammy. Não tô brincando, não. É só você procurar aí. Ganhou o Grammy, álbum do ano, aquela porra toda, papapá. Será que o Double Fantasy ganharia se o John Lennon não tivesse morrido? Então, isso vale um pensamento em relação a isso, porque a crítica desceu o pau. Por que a crítica desceu o pau? Voltando um pouquinho no tempo, em 1972, John Lennon lançou um álbum chamado Sometime in New York City. O álbum tinha dois problemas. Primeiro, as músicas eram extremamente políticas, nem todo mundo queria ouvir aquilo, né? E pode-se até se dizer que as músicas não estavam, pelo menos musicalmente, no padrão de um Beatle, como o álbum Imagine ou Plastic Ono Band. É um álbum, sim, musicalmente mais fraco, produzido pelo Phil Spector com a banda de apoio da Elephant's Memory, né? Mas o álbum tinha um problema gravíssimo, que eu acredito que a maioria dos Beatlemaníacos sabe o que é uma música do John, uma música da Yoko, uma música do John, uma música da Yoko. E aí, diz a lenda, porque aí eu não posso confirmar com vocês, porque eu já li isso em alguns livros, mas confirmação não, que um dos pepinos do John ter se afastado definitivamente do Alan Klein foi porque o Alan Klein ousou dar um toque no John. Falou assim, John, é o seguinte, que o álbum era político, o que você põe na tua música, você faz se você quiser. Mas você viu que colocar a sua esposa no álbum fez com que o disco despencasse. Eu não acredito que foi só por causa da Yoko Ono, não. É um disco que a maioria das pessoas acham ruim. Eu vejo algumas coisas boas, tanto é que vai fazer 50 anos esse ano e vai ter vídeo sobre ele e tal. Tem algumas coisas, eu não tenho problema com rock engajado, desde que a música seja boa, né? Então ali tem coisa ruim, as musiquinhas mais ou menos da Yoko Ono, né? Então o que aconteceu? Em 1980 o John comete o mesmo erro. Porque tem muita gente que, você vai negar que tem muito bitomaníaco que já pegou o Double Fantasy, pegou o Milk and Honey, tiraram as músicas da Yoko e fizeram um CD com as músicas e fica um descasso. Fica um descasso com Nobody Told Me, Borrow Time, né, I'm Stepping Out, junto com Watching the Wheels, Beautiful Boy, Starting Over, Woman, Clean Up Time. E como é que chama aquela música I'm Losing You, que eu adoro. Né? Então, teve crítica, nem todo mundo gostou daquilo não, mas com a morte do John, meus queridos, nada como uma boa morte para alavancar sua carreira. Pergunta pro Elvis, pro Michael Jackson e pro Freddie Mercury e para todo mundo que já morreu, né? Começou a vender o Double Fantasy, vendeu, as pessoas começaram a achar mensagem, olha, ele já sabia que ia morrer, papapá. Então, há de você agora conjecturar qual que seria a reação do John Lennon em 1981, a lançar o Double Fantasy Parte 2, que nós conhecemos como Milk and Honey. Só um segundo. Ao você lançar isso aqui, com a música John Lennon e Yoko Ono, outra John Lennon, outra Yoko Ono, outra John Lennon e outra Yoko Ono. Qual que seria, eu sempre pensei nisso, qual que seria a reação do John? Crítica, lógico, né? Ele estava preparado para receber, ele sabia, ao meter Yoko Ono no disco, ele já sabia. Mas ele estaria preparado para tomar duas porradas, uma no final de 80, quando o seu disco começasse a despencar, assim como os singles na venda, ele trazer o Milk and Honey 81 com praticamente a mesma coisa e também despencar e tudo mais. Então, qual que seria a reação do John Lennon a isso? A gente só pode imaginar, ele ficaria decepcionado com o público e talvez até se encolheria, porque vender disco naquele momento, eu acho que o John Lennon não precisava mais, nem provar mais nada para ninguém. Mas eu acredito que ele se encolheria. Essa é a minha conjectura a respeito. Agora vamos aos fatos. O que aconteceu com Paul? Depressão total. John Lennon morreu. Paul entra em depressão, chuta os Wings de vez, fala, não vai ter mais show, não vai ter mais turnê. Ele começa a trabalhar depois de um tempo com o Danny Lane, como eu disse para vocês, em Montserrat. E lá, meus queridos, o Paul... o Danny Lane fica forçando a barra, até o Paul dá um fora nele, o Danny Lane cai fora, porque dos membros dos Wings, eles não ganhavam dinheiro com copyrights das músicas de Paul McCartney, eles ganhavam na turnê. Como não ia ter turnê, não ia ter nada, meus queridos, o Danny Lane caiu fora, né? E diz as más línguas que foi George Martin que falou com o Paul, lance esse disco com o seu nome.
Paul McCartney. E foi exatamente o que aconteceu. Só que nele incluíram o Here Today, que foi uma ode ao John Lennon, como vocês já conhecem, a Joan e o restante. Bom, o Ringo quebrou a cara, né? Apesar do Ringo ter dezenas de entrevistas, algumas delas de péssimo gosto, porque o Ringo estava extremamente alcoolizado naquela época. Tem entrevistas do Ringo que eu tenho vergonha de ler mesmo, eu fico olhando pro Ringo e falo, Ringão, por que você tem que fazer essa entrevista? Mas ele tinha que fazer a propaganda do seu filme Caveman, né? Que ele havia feito em 1980 com a Barbara Bach. Então, com um novo amor e com alguns projetos, o Ringo começou a dar entrevista pra cacete. Você acha facilmente no YouTube. Entrevistas que foram feitas ali, meus queridos, em março de 81. E o Ringo rindo pra caralho, aquela coisa toda. Eu acho um tanto quanto esquisito, mas enfim, o problema é dele. Muito bêbado, às vezes desagradável, com a pessoa, com o entrevistador, às vezes com o público, mas enfim, o Ringo tinha um charmezinho que salvava ele dessas coisas. Então o Ringo acaba lançando o disco chamado Stop and Smell the Roses e, logicamente, ele não gravou as duas músicas que o John teria dado a ele. Ele gravou as do George e as do Paul e lançou o disco, que não é um disco ruim, ele tem coisas boas, mas é um disco que não vendeu. Ele não é um disco... você pode até falar, mas na lista ele vendeu muito lá no Canadá. Não é um disco que a gente vai lembrar como o Ringo de 73 ou como Good Night Vienna, que são discos... Eu acredito, por exemplo, o Bad Boy, eu acredito ser superior a isso aqui, mesmo esse tendo Ronnie Wood, Stephen Stills, Harry Nilsson, Paul McCartney, George Harrison. Eu ainda prefiro o Bad Boy, que não tem praticamente ninguém, era praticamente ninguém na banda, que o Dr. John e algumas pessoas que tocavam junto com o Elton John, né? Então é um disco fraco, né? E ali meio que acabou pro Ringão. Ele lançaria mais um álbum só nos próximos 10 anos, que seria o álbum Old Wave de 1983, que é um álbum bom, mas ele não conseguiu arrumar nenhum selo nos Estados Unidos e na Inglaterra para poder lançar. Ele foi lançado no Brasil, ele foi lançado na Argentina, na Alemanha, se não me engano, no Canadá apenas. É um disco muito procurado por pessoas que moram nos Estados Unidos e na Inglaterra, porque lá ele não foi lançado, né, meus caros? E o George, Ivan? Bom, o George, ele se aproveitou de uma parada. Com a morte do John, o George chamou um dia o Paul, a Linda, o Danny Lane e o George Martin à sua casa em Friar Park, para que eles gravassem os vocais ali numa música que ele tinha dado pro Ringo, mas o Ringo achou que era muito alta para ele, para o alcance vocal dele. O George refez a letra e ele lançou uma música chamada All Those Years Ago. Tem a letra dela aqui atrás, tal. A música foi um sucesso, porque é uma ode ao John Lennon. Um tanto quanto felizinha, tô falando a parte instrumental, que eu não gosto muito, a letra é muito bonita. Eu não gosto muito da parte instrumental, porque eu acho meio, sei lá, meio sem coração, né, cara? Do Paul foi tão bonito, do Elton John, até o do Queen, né? Foram músicas um pouco mais lentas, quase uma balada. Então eu não gosto muito disso, não. Porque é uma música que eu fico batendo o pé quando eu escuto, mas quando eu presto atenção na letra, eu... né? Porque, porra, ele tá falando da morte do John ali e tal. O George surfou nisso aqui, lançou, colocou mais músicas ali, e ele lança o álbum chamado Somewhere in England, né? E vendeu pra cacete, porque as pessoas esperavam mais. Acabou que é um álbum também. Tem músicas como Life Itself, que eu acho a coisa mais linda do mundo, mas é um álbum que ele não tá nem no meu top 10 dos discos do George. Ele junto com Control. Então o que aconteceu? Com a morte do John, a gente começou a ver essas coisas. O disco do Ringo, que poderia ter John, Paul e George novamente desde 73, né? Porque em 76 tem o John, tem o Paul, mas tem uma música do George, I Still Love You, mas o George não toca na música, né? Então o Ringo ficou naquilo ali, né? O interesse, houve logicamente um novo interesse sobre os Beatles e sobre os ex-Beatles com a morte do John, né, cara? Mas aí começou o Double Fantasy, né? Arrebentar a boca do balão. A Yoko Ono aproveitou, logicamente, depois do luto, ela lança o Milk and Honey em 1984, que pelo mundo, pelos Beatlemaníacos, foi um descasso. Mas para o grande público, o pessoal, tem gente que nem sabe da existência desse álbum. Então eu sempre imaginei qual seria a reação do John em 81 se o Double Fantasy fosse um fracasso. Não foi porque ele morreu, tô lembrando disso. Agora, se o Double Fantasy caísse na crítica e também no gosto popular, o John ia fazer de novo o Milk and Honey? É uma coisa pra gente pensar. O Paul, em 82, apenas lançou o disco Tug of War, né? E a musiquinha que ele estava gravando no dia que o John morreu, ela acabou sendo o lado B de Ebony and Ivory, que é a música Rain Clouds, que eu não sei onde que ela está hoje em dia.
Não sei, será que ela tá na versão de luxo do Tug of War? Agora eu tô meio esquecido, eu não sei onde que foi parar Rain Clouds, mas era o lado B do single de Ebony and Ivory. Então, meus queridos, o que a gente pode pensar? Porra, praticamente nada, né? Como eu disse a vocês, o Paul John Lennon não morreu? John Lennon não morreu. Já expliquei a relação, como ele lidaria com o suposto fracasso do Double Fantasy em vendas, em crítica, se ele faria de novo em 81 com Milk and Honey. Do jeito que era a cabeça dura, faria. Se ele tomasse mais um fracasso na cabeça, eu não sei o que aconteceria com o John após 81. Ringo, se o John não tivesse morrido, teria 2 músicas de John Lennon. Sabe-se lá se Nobody Told Me e Life Begins at 40 fosse um sucesso? Podia reviver a carreira do Ringo, a gente não sabe. George Harrison, 100 All Those Years Ago, ele entregaria um produto, será que o produto ia devolver novamente para ele? Fazer, porra, George, né, você mudou as músicas, mas continua uma bosta? Tanto é que o George, a impressão que eu tenho aqui em 80, 81, 82, parece que o George estava sabotando a própria carreira dele. Pelo menos a impressão que eu tenho com Gone Trouble. Tem música boa no Gone Trouble? Tem, mas né, vamos falar a verdade, um homem que lançou All Things Must Pass, porra, né, ele só viria a ter um sucesso novamente em 87 com Cloud9, ou seja, talento, porra, do George tinha. Não sei o que ele estava na cabeça naquela época ali, né? E o Paul muito provavelmente sairia em turnê em 1981, né, com os Wings, porque seria necessário. Agora, há a lenda de que o John ia sair em turnê em 1981. Sabe-se lá, né, se não ia rolar ali uma parceria, tipo assim, porra, você vai fazer show agora em Los Angeles, pô, semana que vem eu, então pera aí, vamos cantar uma musiquinha junto? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Então, como eu falei com vocês, fazer conjectura, você pode fazer o que você quiser, mas é sempre bom saber a história. Um grande abraço para vocês, estava com saudade de vocês e prometo que eu não vou ficar mais tanto tempo, porque eu estou trabalhando muito no Tuninho, como eu falei com você, não é no Tuninho não, porra, Tuninho é o bar de um amigo meu, no Tuninho, que é o livro do Mark Lewison, né, um livro denso, um livro grande, né, que é horas e horas de trabalho em cima dele, e eu tenho muitos alunos do meu curso de inglês, vocês devem imaginar, mas carinho por vocês, prometo fazer vídeos com mais frequência daqui para frente. Um abração, vocês se cuidem. Ai, bati o pé na cara.